Programa Gestão de Negócios, entrevistando hoje o professor Jorge Pona, ele que é professor de Teoria da Administração e Projetos de Criação e Desenvolvimento de Empresas, do curso de Administração aqui da Unipar Umuarama sede. Professor Jorge, nós sabemos que nessas transações todas que o professor bem colocou, nesses elos aí da cadeia do agronegócio, existem alguns custos, né? Que são chamados custos de transação. O que é isso? Tem como simplificar de uma maneira bastante pedagógica para que a gente possa entender que tipo de custo é esse? Tem sim, professor. Vamos trazer para uma realidade mais próxima, por exemplo, para quem mora na área urbana. Quando você decide comprar um carro ou vender um carro usado, professor, né, você conhece o carro, você sabe dos lados bons e lados ruins que aquele carro tem. Se ele está com algum tipo de problema, você conhece esse carro, né? E você decide então trocar esse carro. Quando você decide vender esse carro, né, você quer o melhor preço por ele. E você vai ao mercado oferecê-lo, né? E as pessoas que estão comprando, eles sabem do seu carro exatamente aquilo que você diz para eles como o seu carro está, né? E aí eles querem pagar pelo seu carro o menor custo que eles puderem. E essa relação é onde nasce o conceito e o conflito também dos custos de transação no agronegócio, né? Que é essa questão do oportunismo. Se eu sei que meu carro tem algum tipo de problema, eu quero passar ele para pegar um outro carro e eu quero o melhor preço por ele. Da mesma forma, quem está no mercado comprando, ele não sabe dos problemas que aquele carro pode ter e ele quer pagar por isso o menor custo, para se arrepender menos depois, caso ele descubra um problema que aquele produto tenha. E no agronegócio não é diferente. Então, quando essas empresas passam a procurar os seus fornecedores, essas indústrias, por exemplo, passam a procurar os produtores que vão ser os seus fornecedores de matéria-prima, elas também passam por esse mesmo tipo de inconveniente. Nem sempre elas conseguem garantir que aquele produto que o produtor está ofertando é de uma qualidade X ou Y. E se aquele produtor vai ou não cumprir aquilo que está negociando com essa empresa. Isso é o oportunismo, isso são os custos de transação, né? Então, esse custo ele nasce no momento em que os dois lados da negociação eles não conhecem exatamente qual vai ser o comportamento do outro a partir do momento que eles começarem a negociar, a partir do momento que eles começarem a transacionar. Esse é mais ou menos, então, um dos custos de transação. Muito bem. E esse custo de transação, ele acaba também, se a gente for olhar sob o aspecto financeiro, impactando taxas de juros que os próprios fornecedores de capital oferecem aos agentes dessa cadeia. Por quê? Porque toda vez que você corre o risco de ter um comportamento desse oportunista, né, a instituição financeira, pelo seu lado, acaba majorando a taxa como se fosse assim, para se precaver de tendo esse comportamento que o dano que ele poderia produzir para a instituição seja compensado por esse adicional de taxa. Né? Nas cooperativas agropecuárias, que é a minha área de estudos, nós temos uma série de ensaios que mostram isso, que os custos de transação, por serem maiores nas cooperativas, por razões que aqui no programa a gente não tem como elencar, eles acabam levando as cooperativas a pagarem uma taxa de juros maior quando vão ao mercado captar recursos de terceiros. E no agronegócio como um todo, que a gente está observando, eu tenho aqui nesse dado desse anuário da revista Exame, que o endividamento geral das 400 maiores empresas, olha que são as 400 maiores, está hoje em torno de 47%. Quer dizer, basicamente tudo que essas empresas investem, quase a metade do recurso é um recurso de banco, né? Então, nesse aspecto, até cabe uma observação interessante, né? Aonde é que o custo de transação poderá implicar aqui em custos maiores para empresas onde metade do seu capital é financiado com recurso de terceiro? Então, é bem interessante essa questão de custo de transação, faz parte da nova economia institucional, que é uma teoria que abandonou a inflexibilidade, às vezes, os modelos clássicos de economia
e que começaram, então, a desbravar outras searas aí interessantes da teoria econômica. Muito bem, professor Jorge. Vamos entrar agora, já que o nosso último bloco, sobre o conceito de rede, né? O que é rede, né? E como isso aí pode melhorar a forma de se governar esses elos todos da cadeia. Então, professor, como nós temos então essas várias transações entre esses agentes e essas transações, então, por esses comportamentos que são imprevisíveis, se tornam muito complexas, né? Existem vários modelos de governar essa cadeia do agronegócio, né? E um em particular, que é o tema do programa, fala sobre redes. Redes é um conceito que nasce na sociologia, né, com um autor chamado Granovetter. E ele fala sobre as relações, o relacionamento entre agentes. E esse relacionamento é um relacionamento humano, comportamental, que extrapola um pouquinho esse lado econômico tão frio que às vezes a gente encara nas negociações de algumas empresas, né? Então as redes são, na verdade, um conjunto de agentes que em algum momento eles passam a operar com um objetivo comum. Eles passam a coordenar as suas ações para diminuir esses custos de transação e ter algum ganho coletivo, né? Então, um conjunto de empresas fornecedores, produtores, agentes em geral, que passam então a se organizar as suas ações para diminuir esses custos e aumentar a possibilidade de ganho em alguma ação. Muito bem. Professor Jorge, você poderia citar rapidamente, nós estamos terminando o nosso programa, a questão lá do caso do Vale dos Vinhedos, né? O que aconteceu lá que pode servir como estudo de caso para esse tema que nós estamos tratando? Esse caso é um caso bastante interessante, ele foi estudado inclusive até ano passado por uma professora lá do programa da UniOeste, lá na USP, né? Foi orientada pela Silvia Sais, do Grupo Pensa, e esse estudo ele trata basicamente sobre a formação de um selo que ocorreu lá no Vale dos Vinhedos, que é uma região produtora de vinhos lá no Rio Grande do Sul. Então essa pesquisadora chamada Carla, professora Carla, doutora Carla, ela estudou como nasceu essa rede. Então nós tínhamos lá produtores que até da década passada, eles trabalharam de forma isolada. Cada um produzia a sua uva, da sua forma, da sua maneira. Tínhamos várias vinícolas que produziam seus vinhos da forma como entendiam seriam os melhores. Em algum momento isso começou a ser prejudicial para a região. Nós tínhamos uma região empobrecida, né, com esse tipo de produção. E essas vinícolas começaram então a operar de forma coletiva. Elas não criaram uma cooperativa. Elas procuraram os produtores, elas ofereceram uma forma de trabalhar de maneira conjunta, procuraram associações de produtores, associações de vinícolas, universidades, né, os extensionistas rurais e criaram uma ação. Nós vamos produzir vinhos nessa região e um vinho de qualidade, mas para isso nós precisamos que todos os agentes pensem igual, para que ganhem igual. E conseguiram. Hoje nós temos, por exemplo, um selo que indica, né, que aquele vinho feito naquela região é de boa qualidade. E nós tivemos também uma questão muito interessante, que é o desenvolvimento local daquela região, né? As cidades na região se tornaram mais produtivas, as pessoas, a renda aumentou, a cultura regional foi alavancada com a formação de uma rede para administrar e coordenar essa ação. Que ótimo, um belo exemplo que pode ser seguido aí por qualquer região, né? Desde que estude, conheça de fato suas potencialidades, né? E caminhe nessa direção do desenvolvimento econômico. Professor Jorge, vamos aqui nos despedir, agradecendo a sua presença. Sempre que tiver vontade de vir, venha. Eu já faço um convite prévio, dizendo que quando você defender sua dissertação de mestrado, você vem aqui falar realmente o que você fez lá. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Eu te dou essas palavras finais aí para se despedir dos nossos telespectadores. Gostaria de agradecer a oportunidade, professor, e à TV, né, por estar comentando um pouquinho sobre o que nós estamos estudando aí. E como palavras finais, eu acho que toda a nossa região deveria se atentar um pouquinho mais para o que o agronegócio tem a nos oferecer.
né, se nossos produtores e as empresas da região pudessem se organizar de modo mais adequado, eu acho que nós poderíamos, com o agronegócio local, desenvolver a região como um todo, né, do Noroeste Paranaense de modo muito mais produtivo. Seria isso, professor. Obrigado. Obrigado. Nós que agradecemos. Termina aqui o nosso programa Gestão de Negócios. Para dúvidas, críticas ou sugestões, escreva para a gente no tv@unipar.br. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.